Por indicação do meu filho, eu preparava-me para vender a nossa quinta e entregar-lhe o dinheiro para que o gerisse. De repente, uma mulher desconhecida bateu à porta, implorando para pernoitar e dizendo que aquela era a sua casa de infância. Por pena, eu consenti. Na manhã seguinte, o meu filho chegou com os compradores. Ao ver a mulher, ele riu-se. Quem é esta vadia? Mas a mulher olhou calmamente para os compradores e disse apenas algumas palavras. Eles deram meia volta e foram-se embora em silêncio, deixando o meu filho de boca aberta. O sol estava a pôr-se e os seus últimos raios atravessavam os vidros empoeirados da varanda, cortando a penumbra em longas lâminas douradas. Nesses raios dançavam miríades de partículas de pó, almas de objetos antigos, perturbadas pelas minhas arrumações. Eu estava sentada no chão, nas tábuas rangentes que ainda se lembravam do bater dos pés descalços do meu pai, a arrumar uma caixa de cartão com fotografias, a última caixa. Amanhã de manhã, Felipe viria com os compradores e tudo estaria acabado. O ar na casa era denso, imóvel, com cheiro a ervas secas penduradas em molhos no teto, madeira velha e esquecimento. Cada inspiração ecoava no meu peito com uma dor silenciosa e lancinante. Isto não era apenas uma casa. Era toda a minha vida, embalada numa caixa. Uma vida que eu estava prestes a entregar a mãos estranhas. Mãe, tens de perceber, é o mais sensato. A voz de Felipe soava na minha cabeça, insistente e carinhosa. Tens 70 anos para que queres este fardo? A quinta está a degradar-se, precisa de obras e as tuas forças já não são as mesmas. Vendemos, pomos o dinheiro no banco a um bom juro. Vais viver tranquila, sem te preocupares com nada. Eu trato de tudo, tu sabes. Eu sabia. O Felipe era inteligente, prático. Não como eu, uma mulher velha presa ao passado. Ele sempre soube o que era melhor. Quando o meu marido morreu, foi Felipe quem tomou as rédeas de tudo. Não me deixou desmoronar. Obrigou-me a continuar a viver. Ele é o meu único apoio, o meu único sangue no mundo inteiro. É claro que ele tem razão. Esta quinta é apenas uma carga sentimental. Temos de nos livrar das cargas. Tirei da caixa um maço de fotos a preto e branco, atadas com uma fita desbotada. Ali estão a mãe e o pai, muito jovens, a proteger-se do sol naquele mesmo alpendre. A mãe tem um ramo de flores campestres no colo e o pai olha para ela como se ela fosse todo o seu mundo. Lembro-me daquele olhar. O meu falecido marido também olhava para mim da mesma forma. Um arrepio percorreu-me a espinha. Meu Deus, há quanto tempo foi isso? Parece que não fui eu. A próxima fotografia. Eu, com uns 20 anos, com uma trança grossa atirada por cima do ombro. Estou junto à macieira, a mesma que ainda cresce à janela, cheia de cicatrizes e buracos, mas que todas as primaveras se cobre obstinadamente de rendas branco-rosadas. Naquela foto, eu estava a rir. Quando foi a última vez que me ri assim? Não me lembro. A vida, de forma subtil, apagou todos os motivos para rir, deixando apenas uma tristeza calma e habitual. Aqui está o Felipe, o meu menino, com um joelho esfolado e um ar orgulhoso. Tinha uns 7 anos. Apanhou um besouro num frasco e trouxe-o para me mostrar, a sua principal admiradora. O meu coração encolheu-se de ternura. Por ele, pela sua paz e bem-estar, eu estou disposta a tudo. Se a venda da quinta é o que é preciso para o nosso futuro comum, então que assim seja. Vou reunir toda a minha força de vontade e não vou derramar uma única lágrima amanhã. Serei forte, como ele sempre me pede.
E então, no fundo da caixa, encontrei uma pequena fotografia gasta que não via há muitos e muitos anos. Duas meninas em vestidos de chita iguais, com franjas curtas. Uma mais velha, séria, abraça a mais nova. A mais nova, engraçada, com um sorriso desdentado, ri-se, atirando a cabeça para trás. Eu e a Joana, a minha irmã mais nova. Uma dor aguda e repentina trespassou-me o peito, tão forte que fechei os olhos por um momento, parando de respirar. 30 anos. 30 anos se passaram desde aquele dia terrível em que Felipe, então um jovem, me comunicou que Joana tinha morrido. Acidente de viação. Instantaneamente. Ele tratou de tudo. Protegeu-me dos pormenores horríveis do funeral. Disse que eu não podia ver aquilo, que me mataria. Mãe, eu faço tudo. Cuida-te, agora só me tens a mim. E eu acreditei. Encerrei-me na minha dor, como num casulo, e permiti-lhe que me guiasse pela vida. Nunca fui ao túmulo dela. Demasiado doloroso, demasiado longe. Com o tempo, a dor cedeu, transformando-se num zumbido de fundo constante na alma, numa ferida aberta que eu aprendi a não tocar. Olhei para a menina a rir na foto, e uma lágrima escorreu lentamente pela minha bochecha. Uma, duas. Eu não chorava pela Joana há anos, e agora, naquela casa a esvaziar, onde cada canto se lembrava do riso dela, a tristeza abateu-se sobre mim com uma nova e ensurdecedora força. Perdoa-me, irmãzinha, perdoa-me por não te ter protegido, perdoa-me por vender a nossa casa. O sol pôs-se completamente. O quarto foi invadido pela penumbra violeta e densa. Eu estava sentada, paralisada, a apertar a fotografia contra o peito, até que o frio do chão me penetrou até aos ossos. Tinha de me levantar, fazer chá, sobreviver a esta última noite. E nesse momento soou um bater à porta no silêncio. Suave, hesitante. Toque-toque. Pausa. Toque-toque-toque. Estremeci. Quem poderia vir aqui a uma hora destas? A nossa aldeia não era grande. Todos se conheciam e não vinham visitar sem avisar tão tarde. Talvez o Philip tenha decidido vir mais cedo? Não, ele teria ligado. O meu coração bateu ansioso. Levantei-me lentamente, com dificuldade, sobre as pernas dormentes e fui em direção à porta, enxugando as lágrimas enquanto caminhava. Quem é? Perguntei, aproximando-me da porta, mas sem a abrir. Desculpe, por favor. Uma voz feminina, baixa e cansada, soou por detrás da porta. Desculpe o incômodo. Não a incomodo? Só queria pernoitar só uma noite. Posso ficar no alpendre, no banco? Eu lhe juro, não a incomodo de todo. De manhã, vou-me embora antes do amanhecer. Percebe? Esta é a casa da minha infância. Eu só queria vê-la, mais uma vez. As palavras, a casa da minha infância, fizeram algo estremecer dentro de mim. Eu própria acabava de me despedir da minha infância, a chorá-la. E esta mulher, ela veio para fazer o mesmo. Deve ter sabido que a casa estava à venda. A minha pena superou o medo. O que é que ela me faria? Uma mulher idosa a julgar pela voz. E se ela realmente precisar de ajuda? Abri o trinco e entreabri a porta. No limiar, estava uma mulher de uns 65 anos, talvez um pouco mais velha, com um casaco simples e escuro e uma mala de viagem gasta nos pés. Um rosto cansado, esgotado, emoldurado por cabelos grisalhos a escapar de um lenço. Mas os olhos, quando os nossos olhares se encontraram,
Ela estremeceu e olhou para mim de forma tão intensa, tão profunda, que me senti desconfortável. Havia algo naqueles olhos, algo dolorosamente familiar, algum eco distante daquela vida onde eu ainda sabia rir. Um fantasma, uma miragem nascida da minha dor e da velha fotografia que eu ainda apertava no punho. Entre, disse eu, surpreendida pela minha própria voz. Soou surpreendentemente firme. Não é bom ficar no limiar. O bule acabou de aquecer. A mulher atravessou o limiar hesitante, quase com reverência, como se entrasse não numa casa alheia, mas num templo das suas memórias. Percorreu o hall de entrada lentamente com o olhar. Os seus olhos detiveram-se no padrão gasto do tapete antigo, na rachadura no canto do espelho, no cabide que o meu pai tinha dobrado de um prego grosso. Ela conhecia aquele lugar. Ela respirava-o, conduzia silenciosamente para a cozinha. Sentou-se no banco junto à mesa, pousou a mala no chão e não tirava de mim os seus olhos estranhos e familiares. Deitei chá de hortelã e folhas de groselha, a fumegar, em 2 chávenas de faiança antigas. O aroma preencheu a pequena cozinha e por um instante pareceu-me que nada tinha mudado, que não estávamos no século XXI e que a mãe entraria agora a secar as mãos no avental. Estávamos sentadas em silêncio, apenas o velho relógio de parede, a única coisa que eu ainda não tinha embalado, marcava os segundos com tiques ocos e pesados. Tic-tac, tic-tac, como o coração daquela casa a morrer. Tudo aqui está como dantes, disse ela finalmente, e a sua voz estremeceu ligeiramente. Até a toalha de mesa é a mesma. A mãe bordou-a, lembras-te? Na altura, ela queimou o dedo com o ferro. Tinha tanta pressa em terminar para a festa. Eu paralisei. A história da toalha, da queimadura. Esta história só era conhecida por 3 pessoas. 2 delas estavam há muito tempo debaixo da terra e a terceira estava sentada à minha frente. Um frio, que nada tinha a ver com a frescura da noite, começou a subir lentamente dos meus pés, paralisando-me o corpo todo. A fotografia no bolso do meu roupão parecia estar em brasa. "Quem é você?" sussurrei, e a minha própria voz me pareceu estranha. A mulher levantou os olhos para mim e no seu fundo brilharam lágrimas. "Tanto temi esta pergunta e tanto a esperei", disse ela. "O meu nome é Joana." Joana. O mundo cambaleou. As chávenas na mesa, os reflexos da luz nas paredes, o tic-tac do relógio, tudo se misturou num padrão zumbidor e indistinto. Joana, a minha Joana. A rapariga desdentada a rir na fotografia. Mas não podia ser. Simplesmente não podia ser. "Está enganada", disse eu, agarrando-me à realidade. A minha irmã Joana, morreu há 30 anos num acidente." Ela sorriu amargamente, silenciosamente. "Ele disse-te isso também." A sua voz estava cheia de tanta dor que o meu coração apertou. "Não, Olímpia, eu não morri. Eu só desapareci. Para ti, Olímpia." Aquele apelido de infância que ninguém pronunciava há meio século atingiu-me como uma bofetada. Só ela me chamava assim. Algo se quebrou dentro de mim. A parede que construía à volta da minha dor durante 30 anos desmoronou num instante, sepultando-me sob os escombros. "Como?" Foi tudo o que consegui balbuciar. Ela não se deu a explicações. Em vez disso, inclinou-se para a sua mala gasta e tirou de lá uma pasta grossa e volumosa. Pousou-a na mesa e o som na quietude da cozinha soou como um tiro.
Eu escrevi-te, Olímpia, durante todos estes anos, primeiro todas as semanas, depois todos os meses, nos feriados, nos aniversários da mãe e do pai. Contei-te tudo, como me casei, como tive uma filha. Tens uma sobrinha, Olímpia. Chama-se Sofia. É tão parecida contigo. Descrevi como vivíamos, como sentíamos a tua falta. Enviei as cartas para cá, para esta morada, mas nunca houve resposta. Pensei que estivesse zangada comigo por causa da nossa última discussão. Lembras-te, antes da minha partida, chateamo-nos por uma coisa tola. Pensei que não me querias perdoar. Depois, comecei a pensar que algo te tinha acontecido. Liguei, mas o telefone estava sempre mudo. Fiz perguntas, mas disseram-me que te tinhas mudado. Endereço desconhecido. Mas continuei a escrever para cá, para a nossa casa. Tinha a esperança de que um dia viesses e as encontrasses. Olhei para aqueles papéis e o significado das suas palavras brotava lenta e monstruosamente na minha consciência. Ela escreveu cartas e eu não recebi nada. O carteiro sempre me entregava toda a correspondência, exceto nas vezes em que o Felipe vinha cá. Ele costumava ir buscar o correio ele próprio. Mãe, para que precisas de ir? Eu trago-te tudo. O filho atencioso. E depois, continuou Joana, e a sua voz tornou-se mais dura. Há um mês, soube por acaso, através de velhos conhecidos, que a quinta estava à venda e que estavas aqui a arrumar as coisas. E então percebi que não tinhas recebido as minhas cartas, que alguém tinha estado entre nós durante todo este tempo. Ela voltou a mexer na mala e tirou de lá duas coisas. A primeira era uma fotografia, exatamente igual à que eu tinha no meu bolso. Duas meninas em vestidos de chita. Apenas esta estava um pouco mais desbotada. Duas metades de uma só memória. E depois pousou na mesa um documento amarelado, dobrado em 4, com marcas de água. Fui ao arquivo municipal e procurei os documentos, para o caso. Aqui está a escritura de doação dos nossos pais, para nós duas, em partes iguais, Olímpia e Joana. Ambas somos donas desta casa, Olímpia. Olhei para o meu nome e para o dela, no papel oficial com o selo, e nesse momento, toda a dor e tristeza que viveram em mim durante 30 anos começaram a mutar, transformando-se noutra coisa, numa fúria fria, clara e retumbante. Não contra esta mulher, que era a minha irmã, nem contra o destino, mas contra o meu filho, contra o meu Felipe. Na minha cabeça, as imagens surgiam uma após a outra, os olhos atenciosos dele, as suas palavras: Mãe, eu protejo-te de tudo. A sua insistência em vender a quinta. O dinheiro estará em boas mãos nas minhas. Ele não só me mentiu sobre a morte dela, ele matou-a para mim. Ele roubou minha irmã, a sobrinha, 30 anos de vida, 30 anos de cartas e memórias. Manteve-me na jaula solitária das suas mentiras para um dia vender a nossa casa e ficar com tudo. O meu amor, o meu apoio, a minha única pessoa querida no mundo, revelou-se o meu carcereiro. Náuseas subiram à minha garganta. Olhei para Joana, para suas rugas, os cabelos grisalhos, o cansaço infinito nos olhos. Ela viveu, amou, sofreu, criou uma filha, enquanto eu a chorava e murchava na minha solidão, como uma flor cortada, e percebi o que tinha de fazer. Nada de lágrimas, nada de gritos. Não agora.
Ele não devia suspeitar de nada. Amanhã ele virá cá, radiante, confiante na sua vitória. Trará compradores para uma casa que não lhe pertence, e ele próprio cairá na armadilha que construiu para mim com tanto cuidado durante 30 anos. Respirei fundo, reunindo os restos de autocontrolo. Levantei a cabeça e olhei nos olhos da minha irmã. Viva, real. Deves estar cansada da viagem, Joana, disse eu com a voz firme, surpreendendo-me a mim mesma. O teu quarto é no primeiro andar. Lembras-te, o da janela virada para a macieira? Nada mudou lá. A cama está limpa. Vai descansar. Amanhã logo se vê. Temos um dia longo pela frente. Joana subiu as escadas rangentes e ouvi os seus passos suaves e cautelosos a silenciarem-se por cima da minha cabeça. Ela encontrou o seu quarto. Fiquei sentada na cozinha, na escuridão, sem acender a luz. A fúria dentro de mim era fria e dura, como um pedaço de gelo no peito. Não me queimava, mas congelava, dando aos meus pensamentos uma clareza estranha e assustadora. Eu já não sentia dor nem pena de mim. Eu estava apenas à espera da manhã. Não dormi naquela noite. Estive sentada na poltrona velha junto à janela, a observar como o luar rastejava pelo chão, delineando os contornos das caixas embaladas. Já não era uma casa de luto, tornara-se um campo de batalha. E eu, sem o saber, tinha me preparado toda a minha vida para esta última luta. O amanhecer chegou pálido, leitoso, envolto em névoa. Levantei-me, estiquei as articulações dormentes e fui para a cozinha pôr o bule ao lume, como fizera milhares de vezes. Quando Joana desceu, eu já estava sentada à mesa. Parecia um pouco mais descansada, mas os seus olhos estavam cheios de ansiedade. Sentou-se em frente e bebemos chá em completo silêncio. Não eram precisas palavras, éramos duas metades de um todo, separadas há 30 anos por uma mentira cruel. E agora, unidas, encontramos uma força muda e comum. Ela olhou para mim e no seu olhar eu li uma pergunta. Apenas acenei levemente em resposta. Espera. E ela percebeu. Por volta das 10 da manhã, ouviu-se o som de um carro a aproximar-se. Agressivo, estranho no silêncio da manhã da aldeia. O som de pneus caros na gravilha. Olhei pela janela. Um jipe preto, a brilhar ao sol, enorme e deslocado ao lado dos meus velhos jarros, parou junto ao portão. O meu filho tinha chegado para consumar o negócio. A porta bateu. Primeiro saiu Felipe, com um fato claro e moderno, perfeitamente barbeado, o cabelo penteado com gel. O dono da vida, confiante e radiante. Deu a volta ao carro e abriu respeitosamente a porta para os passageiros. Dela saiu um casal, um homem e uma mulher, na casa dos 50. Vestidos com sobriedade, mas de forma cara. Rostos sérios eram os compradores. Felipe falava com eles, gesticulando amplamente e apontando para a casa, para o jardim. O sorriso não lhe saía do rosto. Ele não estava a vender apenas uma quinta. Estava a vender o futuro sonho deles, o seu ninho acolhedor. O meu rapaz era um excelente vendedor. O meu coração não tremeu, o gelo no meu peito não derreteu. Olhei para ele como se o visse pela primeira vez. Não o filho, mas um homem estranho e calculista que agora iria encenar o ato final do seu espetáculo. Joana ficou tensa. Os seus dedos apertavam nervosamente o rebordo da chávena. Calma, sussurrei eu, sem desviar o olhar da janela. Bebe o chá. 1 minuto depois, a porta da varanda abriu-se. Mãe, chegamos. Estás pronta?
A voz de Philip era animada e alta. Entrou na cozinha seguido pelos seus clientes. Bom dia, cumprimentei educadamente, levantando-me para os receber. Apresento-vos a minha mãe, Olímpia Vilar, apresentou-me Philip com orgulho. E estes são o Miguel e a Helena. Os nossos futuros vizinhos, podemos dizer. Miguel e Helena sorriram educadamente e acenaram. Examinavam a cozinha com cortês curiosidade. Vi como o olhar deles deslizava sobre o fogão antigo, as rachaduras no teto. Já estavam mentalmente a fazer obras ali. E nesse momento, o olhar de Philip caiu sobre Joana, que permanecia sentada à mesa, a olhar silenciosamente para a sua chávena. Por um segundo, a perplexidade passou-lhe pelo rosto e depois foi substituída por um sorriso condescendente e de desdém. Virou-se para mim, baixando a voz para um sussurro cúmplice, mas de modo que todos ouvissem. Mãe, quem é esta? Deixaste entrar alguém da rua? Eu estava em silêncio. Olhei-o diretamente nos olhos. Ele não entendeu o meu silêncio ou não quis entender. O seu mundo era demasiado simples e lógico. Não havia lugar para tais complexidades. Ele riu-se, um riso curto e desdenhoso. Mãezinha, eu pedi-te, nada de estranhos. Quem é esta vadia? Tens de a pôr a andar já. Os compradores vão pensar que isto é um abrigo para sem-abrigo. Estraga toda a impressão. Vadia. A palavra cortou o silêncio tenso como um chicote. Joana estremeceu, mas não levantou a cabeça. E eu senti como o último fio fino do meu amor maternal por ele se quebrava com um clique seco e quase inaudível. Pronto, vazio. Ele não esperou pela minha resposta. Para ele, a questão estava resolvida. A mulher à mesa era um estorvo, lixo que precisava ser removido. Ele já se virara, pôs o seu sorriso encantador novamente no rosto e dirigiu-se aos compradores. Peço desculpa por este pequeno inconveniente, disse ele com a sua voz aveludada e persuasiva. A minha mãe é demasiado caridosa, está disposta a dar a última camisa. Vou mostrar-vos o terreno por agora. Temos uma macieira fantástica aqui, uma variedade antiga. Não se encontra mais. Fez um gesto de convite com a mão, e Miguel e Helena, ligeiramente envergonhados, seguiram-no para a varanda. A arrogância do meu filho era tão grande que ele nem sequer hesitou por um segundo. Estava absolutamente convencido do seu poder sobre mim, sobre a casa, sobre a situação. Estava cego e surdo na sua presunção. Já estava mentalmente a contar o dinheiro que receberia pela venda desta casa, da nossa casa. Ele saiu para o jardim, continuando a falar com entusiasmo. E não reparou que eu ficara parada no meio da cozinha, imóvel como uma estátua, e que à mesa a minha irmã levantava a cabeça lenta, muito lentamente. E nos seus olhos já não havia medo nem cansaço, apenas uma calma e fria determinação. O espetáculo ia começar. Ouvia suas vozes a aproximarem-se, a regressarem do jardim. A voz de Philip, baixa, aveludada, envolvente como um perfume caro, elogiava a pureza do ar, o canto dos pássaros, a fertilidade do solo. Estava a vender o paraíso, e as vozes dos compradores, contidas, concordantes, eles já tinham sido conquistados não pela terra nem pela casa. Foram conquistados por ele, pela imagem do filho bem-sucedido e carinhoso que se preocupa tão ternamente com a sua mãe idosa.
Entraram novamente na cozinha e Filipe carregava uma pasta de couro repuxado escuro, como um padre que transporta as sagradas escrituras. Naquela pasta estava o contrato, a sentença para esta casa, o fim da minha vida passada. Ora bem, ele sorriu radiante, pousando a pasta na beira da mesa limpa. O Miguel e a Helena estão encantados. Estamos prontos para assinar o acordo preliminar. Mãezinha, só tens de pôr a tua assinatura aqui. Abriu a pasta e uma folha de papel branco e imaculado, com linhas de texto datilografado, surgiu à luz. Empurrou-a para mim. Pousou uma caneta de tinta permanente cara ao lado. Tudo estava pensado. Cada detalhe daquele ritual. Os compradores estavam um pouco atrás com um ar cortês e ligeiramente desconfortável. Eram testemunhas de um assunto de família e tentavam não interferir. Filipe aproximou-se de mim e pousou a mão no meu ombro. O gesto familiar e paternalista. Eu decido tudo, mãe. Tu só tens de obedecer. Quantas vezes senti aquele peso no meu ombro, tomando-o por carinho. Mas agora a mão dele parecia de ferro fundido. Pressionava, tentava dobrar-me, sentar-me à mesa, forçar-me a pegar na caneta. Mas eu não me mexi. Fiquei ali parada, enraizada naquelas velhas tábuas do chão. Os meus pés ganharam raízes de repente, que se afundavam na terra. Naquela história. Mãe, um ligeiro impaciência trespassou a voz dele. Não vamos reter as pessoas. Senta-te. Ele pressionou levemente o meu ombro, e nesse momento o gelo no meu peito estalou, libertando uma única frase. Soou baixa, sem qualquer expressão, mas no silêncio sepulcral da cozinha, cada palavra caiu como uma pedra. Esta não é uma vadia, Filipe. Esta é a minha irmã. A mão no meu ombro parou. Vi o rosto dele. Vi como o sorriso, tão confiante e desarmante, começou a derreter lentamente dos seus lábios, como cera a escorrer. Os olhos, que um segundo antes brilhavam em triunfo, arregalaram-se e nas suas profundezas, como uma minúscula faísca, irrompeu o terror primordial. Toda a cor, todo o rubor saudável desapareceu do seu rosto, deixando para trás uma máscara cinzenta de pergaminho. Ele olhou para Joana, depois para mim, depois novamente para Joana. O seu cérebro, tão rápido e calculista, tentava desesperadamente processar uma informação que não cabia no seu esquema perfeito. Abriu a boca para dizer algo, para protestar, gritar, ordenar, mas não conseguiu emitir som. E nesse segundo, antes que ele pudesse recuperar a compostura, antes que o seu choque se transformasse em fúria, Joana se levantou. Não saltou. Levantou-se lentamente, com a dignidade silenciosa de uma rainha a ocupar o seu trono. Ajeitou a sua camisola simples, avançou para fora da mesa e olhou não para Filipe, não para mim, mas diretamente nos olhos dos compradores perplexos. A sua voz era calma e clara, não havia nela nem vingança nem malícia, apenas a constatação de um facto inabalável e gélido. Bom dia, o meu nome é Joana Vilar, disse ela, olhando alternadamente para Miguel e Helena. Eu sou a irmã mais nova de Olímpia Vilar e, de acordo com a escritura de doação dos nossos pais, sou a legítima coproprietária desta casa e deste terreno, em partes iguais com a minha irmã. Fez uma pequena pausa, deixando as palavras serem absorvidas pelo ar. Miguel e Helena trocaram olhares. Nos seus rostos, o embaraço cortês deu lugar a uma cautela profissional. Portanto, continuou Joana com a mesma calma, sou obrigada a informá-los. Esta venda, que o meu sobrinho lhes está a propor,
é ilegal. Não pode ocorrer sem o meu consentimento por escrito e autenticado. Qualquer tentativa de realizar esta transação sem a minha autorização será considerada fraude. Pronunciou a última palavra um pouco mais claramente. Fraude. Ela pairou no ar da cozinha como fumo de um tiro. Os compradores avaliaram a situação instantaneamente. Os seus rostos tornaram-se impenetráveis. Não eram pessoas que se envolveriam em disputas familiares sujas e negócios imobiliários duvidosos. Helena acenou ligeiramente com a cabeça, olhando para o marido. Miguel apertou os lábios firmemente. Toda a ilusão cuidadosamente construída por Felipe, o filho carinhoso, o negócio limpo, a casa de sonho, desmoronou em pó em 30 segundos. O segredo do passado, enterrado por ele há 30 anos, ressuscitara ali mesmo, no meio daquela cozinha, e destruiu não só o seu negócio, mas destruiu ele próprio, a sua fachada brilhante e impecável. Felipe ainda estava ali, como que atingido por um raio. Olhava para a tia, que julgava morta, para a mãe, que ousara desobedecer. Incredulidade, medo e uma fúria crescente dançavam nos seus olhos. A fundação do seu mundo, construída sobre mentiras, estalou e desmoronou-se debaixo dos seus pés. O silêncio foi quebrado pela voz seca e profissional de Miguel. Ele não olhou para Felipe nem para Joana. Olhou para a esposa. Helena, acho que é melhor irmos, disse ele. Não havia nele um pingo de curiosidade ou simpatia, apenas uma decisão fria. Sim, claro, respondeu ela, com a mesma sobriedade, ajeitando a mala no ombro. Viraram-se para sair. Felipe finalmente acordou do torpor. O pânico distorceu o seu rosto, fazendo os músculos das suas bochechas tremerem. Esperem! Gritou ele, dando um passo para interceptá-los. Isto é um erro, um mal-entendido. Esta mulher, ela não está bem. Ela é uma fraude. A sua voz falhou, tornando-se aguda e pouco convincente. Tentou agarrar o braço de Miguel, mas este, com cuidado, sem alterar a expressão, afastou a mão. As nossas desculpas pelo tempo perdido, Olímpia Vilar, disse Helena, dirigindo-se a mim com um aceno cortês, mas final. Ignorou o meu filho de forma ostensiva. Tudo de bom, acrescentou Miguel. Contornaram Felipe, como se contornassem um obstáculo desagradável na estrada, e saíram para o alpendre. Os seus passos nas escadas de madeira soaram como uma marcha fúnebre para o negócio dele. Esperem! Esta é a minha mãe! Ela vai confirmar tudo! Gritava Felipe desesperadamente nas suas costas. Mãe, diz-lhes que esta mulher é uma impostora. Virou-se para mim. Havia súplica, ordem e ameaça nos seus olhos ao mesmo tempo. Ele ainda acreditava que podia estalar os dedos e fazer-me regressar ao meu estado anterior, a marioneta obediente, amorosa e ingênua. Exigia que eu mentisse por ele, que eu traísse a minha irmã. Olhei para ele novamente, diretamente nos olhos, e calei-me. O meu silêncio era mais terrível do que qualquer grito. Era a resposta final e irrevogável. Nos olhos dele, por um instante, brilhou um desespero puro e animal. Ele percebeu tudo. As portas do carro bateram, o motor rugiu. O jipe preto, a fazer um pequeno jato de gravilha debaixo das rodas, afastou-se rapidamente, sem olhar para trás, levando consigo as suas esperanças, o seu dinheiro e a sua reputação impecável. O som do carro desvaneceu-se ao longe e instalou-se o silêncio. Um silêncio ensurdecedor e retumbante,
Nós três, eu, a minha irmã ressuscitada e o meu filho desmascarado, ficamos parados no meio da cozinha, inundada pelo sol brilhante da manhã. O sol brilhava como há 5 minutos. Os pássaros cantavam no jardim com a mesma despreocupação. Mas o mundo tinha mudado para sempre. Felipe virou a cabeça lentamente, como num sonho, e olhou para mim, depois para Joana. Parecia um jogador que apostara tudo o que tinha e tinha perdido. Olhava para o tabuleiro e não conseguia acreditar que a sua partida engenhosa, calculada durante anos, tivesse terminado com um xeque-mate esmagador em 2 movimentos. Recuou da cozinha para o alpendre, como se lhe faltasse o ar. Joana e eu saímos silenciosamente atrás dele. Paramos no limiar e ele, cambaleando, desceu os degraus e parou no meio do quintal. Estava no mesmo local onde, há apenas meia hora, descrevera com tanta confiança e eloquência os encantos daquele paraíso. E eu vi como ele estava a entender. Não a mente, que ainda se recusava a acreditar na catástrofe, mas todo o seu ser, cada célula do seu corpo bem cuidado e mimado, estava a processar a verdadeira dimensão da sua perda. Não se tratava de dinheiro. Sim, perdeu uma grande soma, arruinou um negócio lucrativo, mas isso era apenas a ponta do iceberg. Estava parado no meio do quintal, que considerava seu por direito, e de repente percebeu que era um estranho ali. Esta casa, que ele via apenas como um ativo, como uma linha numa conta bancária, de repente voltou à vida, encheu-se de significado e história, e essa história expulsou-o. A casa já não era a sua fortaleza, tornou-se território inimigo. Olhou para mim e vi nos seus olhos o horror do reconhecimento. Olhava para sua mãe e percebia que ela já não existia. A mãe que era silenciosa, obediente, que o olhava com adoração, aquela cuja confiança e amor ele podia manipular infinitamente, tinha morrido. Morreu na noite anterior, quando peguei na velha fotografia e no seu lugar estava eu, uma mulher desconhecida, calma e impenetrável. Uma mulher que sabia a verdade. E essa verdade era o meu escudo e a minha espada. Ele perdeu não apenas a mãe, perdeu a fonte do seu poder, o seu recurso eterno e infalível. O seu olhar disparou para Joana e vi como tudo se refletiu ali. 30 anos de mentiras, 30 anos de cartas interceptadas, 30 anos de vida roubada. Não olhava para uma mulher idosa, olhava para a sua sentença. O fantasma que ele próprio tinha enterrado com tanto cuidado revelou-se mais vivo do que nunca e veio exigir a sua dívida. Estas eram as verdadeiras apostas. Não a quinta, nem o dinheiro, mas toda a sua vida, construída sobre a fraude. O seu mundo, meticulosamente criado, estava a desmoronar-se como um castelo de cartas, e ele estava no meio dos escombros, completamente sozinho. Foi desmascarado, e não perante estranhos, nem perante um tribunal, mas perante a única pessoa cuja opinião outrora lhe importava, perante mim. Ele já não era o filho carinhoso. Era um ladrão, um mentiroso, um traidor. E essa marca estava agora gravada no seu rosto. E eu via-a tão claramente como via o sol no céu. O seu mundo colapsou, e no centro desse mundo em ruínas estava ele, o menino pequeno e confuso a quem tinham tirado todos os brinquedos. O pânico é um mau conselheiro. Procura uma saída e encontra-a no instinto mais simples e antigo, na agressão.
Eu vi como o medo e a confusão no rosto do meu filho foram substituídos por outra coisa, uma careta feia e distorcida de ira. Ele encontrou o inimigo não em si mesmo, nem na sua mentira, mas nela. Tu. Ele deixou escapar, e a sua voz, antes confusa, ganhou uma nova força maligna. Deu um passo em frente, apontando para Joana com o dedo a tremer. É tudo culpa tua! Quem és tu, sua charlatã? Quase cuspiu a palavra. Ela caiu na terra entre nós, suja e venenosa. Joana permaneceu calma, sem desviar o olhar, e essa calma dela parecia deitar achas para a fogueira da sua fúria. Tu pensaste que podias vir aqui, ganhar a confiança de uma velha e roubar-nos a casa? Gritava ele, e a sua voz ficava cada vez mais alta, a falhar num guincho. Vou desmascarar-te. Vou chamar a polícia. Vão te prender por fraude. Dirigia-se a Joana, mas olhava para mim. Esperava a minha reação. Esperava que eu me assustasse, duvidasse, corresse para ele em busca de proteção contra aquela terrível charlatã. Ainda tentava desempenhar o seu antigo papel, o papel do protetor, do único apoio. Mas eu estava em silêncio, e o meu silêncio era um tormento para ele. Mãe, ele dirigiu-me o seu grito. Não vês? Ela está a enganar-te. Contou-te histórias, mostrou-te papéis falsos, e tu foste na conversa. Vais acreditar nesta intrusiva e não no teu próprio filho? Deu um passo na minha direção. O seu rosto estava muito perto. Vi cada gota de suor na sua testa, cada veia inchada na têmpora. Os seus olhos corriam, procurando em mim a sombra do antigo amor maternal a que se pudesse agarrar. Mãe, acorda! Sou eu, o teu Felipe. Eu cuidei de ti a vida toda. E ela quem é? Como é que sabemos quem ela é? Talvez ela tenha armado tudo isto de propósito, soube da venda? Agora há muitos burlões assim. Tens de escolher, mãe. Ou eu ou ela. Escolhe. A palavra soou como um ultimato, como um último tiro desesperado no vazio. Ele colocava-me perante uma escolha, estando absolutamente certo de que essa escolha era óbvia. Durante 30 anos, ele fora a minha única escolha, a única luz na janela, o único sentido. Ele pensava que nada tinha mudado. E foi então que eu falei. A minha voz, após o grito dele, soou ensurdecedoramente baixa. Eu já escolhi, Felipe. Eu não olhava para ele. Olhava para minha irmã. E nesse momento, ela, que estava ligeiramente atrás, deu um passo em frente e colocou-se ao meu lado, ombro a ombro. Duas mulheres velhas no limiar da sua casa. O rosto dele contorceu-se como se eu lhe tivesse dado um murro. Não podia acreditar. Isto não estava no seu guião. O quê? Ele engasgou-se. O que disseste? Tu escolhes ela, a impostora? E então, a fúria fria que esteve em mim, como um pedaço de gelo, derreteu-se finalmente, transformando-se não em lágrimas, mas em palavras, calmas, claras, letais, na sua simplicidade. Por que, Felipe? Perguntei. Não foi um grito, foi uma pergunta. A verdadeira pergunta, cuja resposta eu esperei durante 30 anos. Diz-me só por quê? Ele recuou. O que é que estás a dizer? Por que é que me disseste que a minha irmã tinha morrido? A pergunta pairou no ar. Era simples como a lâmina de uma faca e trespassou-lhe diretamente o coração da sua mentira. Ele pestanejou. Eu não...
Eu não disse isso, gaguejou ele, mas os seus olhos fugiam de um lado para o outro sem encontrar nada a que se agarrar. Disseste, continuei eu com o mesmo tom implacável e uniforme. Vieste e disseste que a Joana tinha morrido num acidente de viação. Disseste que tinhas tratado de tudo. Disseste para eu me poupar, para eu não ir ao funeral, que não existiu. Lembras-te, Felipe? Cada palavra minha era um prego que eu cravava no caixão dele. Eu não acusava, apenas enumerava fatos, e estes fatos eram mais terríveis do que qualquer acusação. E as cartas? Continuei. Joana escreveu-me durante 30 anos. Todas as semanas, todos os meses, ela enviava fotografias da minha sobrinha, da sua filha, Sofia. Eu tenho uma sobrinha, Felipe, e eu nem sequer sabia. Onde é que estão essas cartas? Tu ias buscar o correio. Onde é que as puseste, filho? Queimaste-as, deitaste-as no lixo? Ele olhou para mim com horror. Viu que eu sabia. Sabia tudo. E já não valia a pena negar. Ele gaguejou. Os seus lábios tremiam. Mãe, esta casa. Eu dei um passo em frente e agora foi ele quem recuou de mim. Esta casa pertence-nos às duas. Nunca foi só minha. É dela também. Tu sabias disso? Viste a escritura de doação? Ou esperavas que eu, a tua velha e estúpida mãe, assinasse todos os papéis sem olhar? E depois tu a expulsarias se ela aparecesse de repente? Conta-me o teu plano, Felipe. Agora já podes. Eu quero saber. Eu não chorava. A minha voz não tremia. Estava apenas parada no limiar da minha casa, ao lado da minha irmã, e a exigir uma resposta. E a minha força não estava no grito, estava na verdade. Naquela verdade terrível e feia que ele escondera durante 30 anos e que agora vinha à luz e o cegava. Ele olhou para mim e para Joana, viu 2 juízes e percebeu que o julgamento já tinha ocorrido e que a sentença fora proferida. Toda a sua vida, todo o seu carinho revelaram-se uma mentira monstruosa e egoísta. Ele isolou-me. Fez-me sua propriedade, seu ativo, roubando-me o que tinha de mais precioso, a minha família. E tudo por quê? Por causa de uns quantos metros de terra, por causa do dinheiro que ele poderia ganhar. Ele estava em silêncio, não tinha nada a dizer. Qualquer palavra, qualquer desculpa soaria agora patética e ridícula. Ele perdeu de forma definitiva e irrevogável, e à sua frente já não estava a mulher fraca e submissa que ele conheceu a vida toda. À sua frente estava Olímpia Vilar, a dona desta casa e a dona da sua própria vida. Isto não foi proteção, Felipe, disse eu. A minha voz era calma e baixa, mas soou no silêncio do quintal como uma sentença. Isto foi uma jaula. Ele estremeceu e levantou a cabeça. Nos seus olhos cheios de lágrimas, por um instante, brilhou a perplexidade. Ele não esperava tais palavras. Esperava o que fosse. Gritos, repreensões, talvez até perdão. Mas não aquela análise fria e inabalável. A manipulação falhou. A sua arma mais forte revelou-se impotente contra a simples e nua verdade. Eu olhei para ele de cima, para aquela figura patética, ajoelhada, e eu percebi que tudo tinha acabado. Não havia mais nada entre nós, nem amor, nem ressentimento, nada. Apenas um deserto queimado. Vai-te embora, disse eu. Agora mesmo. Ele parou, não acreditando nos seus ouvidos. Mãe, vai-te embora, repeti.
e na minha voz, pela primeira vez naquele dia, soaram notas de aço. Leva o teu carro e vai-te embora, e nunca mais voltes aqui. Virei-me dele. Foi o meu último gesto. Virei-me e, pegando na mão de Joana, entrei na casa, na nossa casa, e fechei a porta. Não olhei para ele a ficar parado no meio do quintal, a virar-se, a entrar no seu carro. Eu não queria mais olhar para ele, nunca. Encostei as costas à madeira fria da porta. Atrás dela, noutro universo, já estranho para mim, o motor rugiu com fúria e o som do carro a acelerar desvaneceu-se rapidamente no ar da manhã, e depois o silêncio, tão profundo, tão abrangente como nunca houve naquela casa. Não era o silêncio da solidão, era o silêncio da liberdade. Virei-me. Joana estava a um passo de mim, e os seus olhos, iguais aos da mãe, olhavam para mim com infinita ternura e dor. Não dissemos nada. O que dizer? 30 anos de silêncio, traição e sofrimento não podiam ser expressos em palavras. Apenas avancei para ela e abracei-a, a minha irmã, a minha pequena Joana. Os seus ombros eram magros, frágeis, mas eu agarrei-me a eles como um náufrago se agarra a uma boia salva-vidas, e pela primeira vez em longos e longos anos permiti-me chorar, não lágrimas de autopiedade, mas lágrimas de alívio, como se a barragem que construí dentro de mim com tanto esforço tivesse finalmente rebentado, e toda a dor acumulada irrompeu, limpando e curando. E ela chorou comigo, acariciando os meus cabelos grisalhos e sussurrando apenas uma palavra: passou, Olímpia, passou. Agora tudo passou. 1 mês se passou. Tirei a placa, vende-se, no mesmo dia. Arranquei-a da terra com tanta força que o poste de madeira rachou. Parte-a em lascas e queimei-a no velho fogão a lenha. O fumo denso e acre que saía da chaminé parecia uma fogueira funerária para a minha vida passada. A casa transformou-se. Não fizemos obras, simplesmente devolvemos-lhe a vida. Desembalamos as caixas, não para tirar as coisas, mas para as pôr nos seus devidos lugares. As velhas fotografias voltaram para a cômoda. A toalha bordada da mãe cobriu novamente a mesa de jantar. Abrimos todas as janelas e a casa encheu-se dos cheiros do verão, do jardim, da madeira aquecida pelo sol. Ela respirava. Depois de 30 anos em coma, respirava de novo, a plenos pulmões. Da cozinha emanavam agora constantemente aromas que aquelas paredes há muito não sentiam. Hoje cheirava a tarte de maçã. Joana encontrou o velho livro de receitas da mãe e estava agora a cozinhar. Eu estava sentada na varanda, na nossa velha cadeira de verga, que eu e o meu pai tínhamos consertado com vimes. O sol estava quente, preguiçoso. Brilhava através das folhas da velha macieira, desenhando padrões móveis e estranhos no chão da varanda. Ao meu lado, numa pequena mesa, estava uma chávena de chá, e ali repousava a pasta grossa com as cópias das cartas. Os nossos tesouros, a nossa máquina do tempo. Lemo-las sem pressa, poucas de cada vez. Viver 30 anos num mês era impossível. E saboreávamos cada linha, cada recordação. Era amargo e doce ao mesmo tempo. Joana saiu para a varanda, carregando a tarte a fumegar num tabuleiro. Pousou-a na mesa e sentou-se na poltrona à minha frente. Então, onde é que paramos ontem?
Perguntou ela, e nos seus olhos havia brilho. Estavas prestes a contar-me como a minha sobrinha foi para a primeira classe. Sorri e peguei na folha de cima da pasta. Pus os óculos e comecei a ler em voz alta. 1 de setembro de 1995. Minha querida e amada Olímpia, se tu pudesses ver a nossa Sofia hoje, nunca esteve tão engraçada e importante. 2 laços brancos enormes, maiores do que a cabeça dela. Um ramo de gladiolos tão pesado que mal o conseguia carregar. Tinha tanto medo de se atrasar que nos acordou às 5 da manhã. E depois, na formatura, estava tão séria, lábios apertados, e eu vi que estava prestes a chorar de medo e excitação. E sabes a quem ela se parecia naquele momento? A ti. Lembras-te de quando fomos para a primeira classe? Tu também levavas gladiolos e também apertavas a minha mão com força, porque eu choramingava e não queria largar a mãe. Tu disseste-me na altura, não tenhas medo, Joaninha, eu estou contigo. E eu parei logo de chorar. Eu queria tanto dizer isto a Sofia hoje em teu nome. Dizer que ela tem uma tia Olímpia, que a ama muito e que estará sempre por perto, mesmo que esteja longe. Meu Deus, Olímpia, como sinto a tua falta. Parei, porque a minha voz tremeu traiçoeiramente. Joana estendeu a mão por cima da mesa e cobriu a minha. Não faz mal, disse ela baixinho. Agora posso dizer-lhe isso eu própria. E tu também, acrescentou. Sofia prometeu vir no fim de semana. Ela quer tanto conhecer-te. Ficamos em silêncio. Olhei para as linhas da carta e não via a minha sobrinha adulta, já com 35 anos, mas uma menina pequena e assustada com laços enormes. Toda uma vida passou por mim. Os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros hematomas e as primeiras notas máximas. Eu não sabia de nada disso, mas agora eu tinha tempo para recuperar tudo. Lemos mais sobre como Sofia se inscreveu no clube de desenho, sobre como o marido de Joana, Simão, que eu nunca cheguei a conhecer, tentou consertar o telhado e caiu no barril de água da chuva. Joana descrevia isso de forma tão engraçada que rimos até as lágrimas a imaginar a cena. Lemos sobre as suas festas modestas, sobre as viagens à praia, sobre doenças e alegrias. Era uma vida simples e comum, a mesma vida que me foi roubada. Numa das cartas, encontrei uma pequena fotografia, recortada de uma revista, de um ator. Vi-o no cinema e fiquei de boca aberta. Olímpia, olha, é a cara do nosso vizinho Vitor, que na infância te roubava maçãs do pomar da quinta. Lembras-te de quando o guarda o apanhou? E tu choraste e disseste que assumias toda a culpa? Tu sempre foste assim, pronta a proteger tudo e todos. E eu lembrei-me daquele Vitor, do seu rosto sempre sujo e das maçãs roubadas mais saborosas do mundo. Não pensava nisso há 50 anos, e a carta, estendendo um fio invisível através de décadas de mentiras, devolveu-me aquele pedaço da minha infância. A cada carta lida, eu sentia como as manchas brancas na minha alma, na minha memória, se preenchiam de cores. Eu já não era uma mulher sem passado. O meu passado estava a regressar a mim. Estava não só nas minhas próprias memórias, mas naquelas cartas, na vida da minha irmã, que durante todos estes anos manteve a nossa história comum no seu coração. Pousei a carta e olhei para o meu jardim, para a velha macieira, para os canteiros com jarros. Antes, olhava para tudo isto e sentia apenas melancolia e solidão. Esta casa era para mim um mausoléu,
onde toda a minha família estava enterrada. E eu era apenas a zeladora daquele mausoléu, à espera da minha própria vez. O meu filho dizia que a quinta era um fardo, que eu devia livrar-me dela para viver em paz. Que cega eu fui! Não era a quinta que era a minha jaula. Felipe era a minha jaula. O seu carinho eram as grades. As suas mentiras eram as paredes. Ele prendeu-me num mundo onde não havia mais ninguém além dele e fez-me acreditar que aquilo era amor. E a verdadeira liberdade estava aqui, nesta casa antiga, no ranger das tábuas do chão, no cheiro da tarte de maçã, no riso suave da minha irmã. A liberdade não é livrar-se do passado, é regressar às raízes. É a capacidade de estar sentada no seu alpendre, na sua casa, ao lado de uma pessoa querida, e saber que já não precisa das instruções de ninguém para viver. Eu já não era a viúva solitária Olímpia Vilar, à espera das ordens do filho. Eu era a Olímpia, a irmã mais velha, a tia, a dona da minha casa e do meu destino. Eu estava completa. Pela primeira vez em 30 anos, estava absoluta e incondicionalmente completa. Joana cortou-me um pedaço de tarte. Estava ainda quente, aromática, com um toque ácido. Então parece-se com a da mãe? Perguntou ela. Dei uma dentada, e o sabor da tarte, o sabor da nossa infância, lavou por completo toda a amargura do passado. É perfeita, respondi eu, absolutamente perfeita. Estivemos sentadas na varanda, a beber chá, a comer tarte e a ver o sol a inclinar-se lentamente para o ocaso. À nossa frente havia mais cartas para ler. À nossa frente havia o encontro com a sobrinha. À nossa frente havia uma vida inteira. A nossa vida. E algures, naquela cidade distante, o meu filho também estaria a começar a sua nova vida. Uma vida sem mim, sem a minha confiança e sem esta casa. Mas, sinceramente, já não me importava. Joana contou uma história engraçada da infância de Sofia, e eu ri em voz alta, livremente, de todo o coração, como não me ria há muito, muito tempo. E aquele riso, misturado com o chilrear dos grilos e o sussurro das folhas, flutuou sobre o jardim noturno, como a melhor prova de que, às vezes, para recomeçar, basta apenas voltar para casa.